Opa, professor Felipe Fontoura, então agora a gente vai dar prosseguimento aí a parte um pouco mais prática, que é fazer realmente você pensar, realmente fazer você praticar, para que você possa realmente criar aí a sua marca, tá certo? Então, eu gostaria de começar já iniciando esse módulo, pensando que agora você precisa construir uma marca. Porque se você não fizer isso, a sua marca ela vai ser construída como se fosse um castelo de cartas. Se você não pensar antes, tá certo? Ah, professor, mas eu só quero tirar uma grana extra e você vem com essa frescura que eu preciso pensar em marca, né? Então por que eu preciso pensar na minha marca? Primeiro, marca, ela não é o que provavelmente você está pensando no sentido de Coca-Cola, Nike, etc, tá certo? Uma marca significa pensar no seu posicionamento, pensar em como que você quer ser reconhecido, porque pensar em como que você quer ser reconhecido vai fazer com que você consiga desenhar toda a sua estratégia de portfólio, estratégia de comunicação, estratégia, enfim, toda a sua estratégia, inclusive de qualidade. Legal? De uma forma que você vai pensar isso antes, vai fazer um pequeno planejamento antes e isso vai te acompanhar ao longo de todo esse processo da nossa tríade, tá certo? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que você quer ser reconhecido? Talvez pela qualidade, experiência, entrega de valor, serviço, conhecimento, eficiência, confiança, preço, legal? Provavelmente você pensou que de repente você teria que entregar, por exemplo, professor, eu quero cobrar o preço mais caro, mas será que realmente essa é a melhor estratégia da sua marca? Eu conheço, por exemplo, alguns freelancers que a estratégia deles são o preço. Por isso, eles são extremamente eficientes, tá certo? Possuem uma certa experiência, legal? E tem bastante aí confiança no mercado. Então, de repente, a sua estratégia é do preço baixo e pegar projetos bem pequenos e repetitivos. Com isso, você consegue fazer bastante volume, legal? Ou então, de repente, a sua estratégia é a estratégia do artesão, aquele que tem uma extrema qualidade, extrema eficiência e, por isso, o seu preço vai ser maior. É diferente que você comprar um terno num alfaiate e um terno em loja de magazine. Quem compra em loja de magazine provavelmente está preocupado com o preço, que é alguma coisa rápida, que é que tem ali uma certa qualidade, talvez esteja disposto até sacrificar um pouquinho a qualidade, né? Ali o terno de magazine, né? O paletó de magazine, normalmente não se encaixa perfeitamente no seu corpo. Diferente de quem está preocupado com alfaiate. Então, eu vou começar a te convidar a pensar em todo esse processo, tá certo? Pense e você, dentro desse processo de pensamento, desse processo de se achar, né, da maneira que você quer ser reconhecido, você primeiro precisa perguntar o seguinte: olha, eu quero ser reconhecido como tal. Por exemplo, eu quero ser reconhecido como um artesão. Mas será que eu tenho essa capacidade de ser reconhecido como artesão? Será que realmente eu tenho muita qualidade e experiência, por exemplo? E se você não tiver, como é que você vai fazer? Então você precisa traçar um paralelo que é, olha, eu estou aqui no zero, certo? Então vamos pensar nas 3 escalas. Eu estou aqui no zero, quero ser reconhecido como tal. Eu tenho essa capacidade? Primeiro que você tem a capacidade que você necessitar, tá certo? Você só precisa de tempo e estudo. Só que você tem esse tempo, você tem essa capacidade de estudo, então de repente você pode começar com uma estratégia e terminar e caminhar para uma outra, que é o que eu aconselho. Porque é muito provavelmente que nesse momento você ainda não tem tanta experiência, não consegue entregar tanto valor, não tem tanto conhecimento, talvez eficiência, talvez você não denote uma certa confiança do outro lado. E tudo isso aqui, quando vai sendo diminuído, é refletido no preço. Por quê? A forma que as pessoas te enxergam define o quanto você pode cobrar. Existem, basicamente, 3 visões de você. A visão que você se enxerga, a visão que a sociedade enxerga de você, as outras pessoas, e a convergência desses dois, que normalmente é a realidade real, tá bom? É a realidade, vamos assim dizer. Não é nem o que você pensa que é, não é nem o que as pessoas pensam que é, mas a convergência dos dois. Então você precisa ser muito realista. E eu vou te dar um exemplo agora de como que você consegue se posicionar, legal?
Primeiro exemplo, imagine que você está aí competindo com um profissional, vocês possuem competências e estilos similares e o seu preço é o dobro do seu competidor. O motivo é porque você cultivou a sua marca, a sua credibilidade. Seu website, portfólio e demais materiais são coerentes e transpassam a sua autoridade. O seu website possui uma série de depoimentos de clientes, últimos trabalhos e uma linguagem focada no seu cliente. Seu competidor, ao contrário, por outro lado, possui um website, entre aspas, padrão, convencional, sem muitas informações, com um portfólio fraco. Primeira coisa, se eu fosse o seu cliente, se eu, professor, fosse o seu cliente, quem acha que eu deveria escolher? Bom, talvez você esteja pensando que eu deveria escolher você, afinal você é o mais capacitado. Mas se eu começo a perceber, de repente, que esse profissional não é para mim, será que eu não vou procurar um barato? Será que eu não vou procurar um que cabe no meu bolso e sacrificar um pouco mais esse processo de qualidade? Ou se eu sou uma empresa que quero ter qualidade de ponta a ponta, será que eu estou interessado num que seja mais barato? Será que as minhas experiências, que normalmente faz com que eu escolha a pessoa que tem um pouco mais de qualidade, ou seja, já tentei contratar vários baratos, nenhum deu certo, tá certo? Então você está começando a imaginar agora e pensar que o seu posicionamento tem muito a ver também com o ambiente que você está inserido. Você vai de repente lá num baile, tá certo? Que toca, por exemplo, um gênero musical X. Vamos imaginar, eu não vou citar o gênero musical, porque senão de repente pode haver controvérsia, mas imagine um gênero musical. E você é encontrado dentro desse baile, tá certo? Como que as pessoas vão te retratar? Como que as pessoas vão te olhar, de repente, dançando nesse ritmo? Pode ser de repente um ritmo bem reconhecido ou mal reconhecido. Então, aqui você tem que começar a imaginar, por exemplo, o seu cliente ideal. Quem que você imagina que deve ser seu cliente? Então eu estou colocando todas essas perguntas na mesa para que você possa começar agora a fazer um exercício. Primeira coisa que você precisa fazer para a gente ir para a parte prática, abre o bloco de notas e comece a criar uma lista com os principais atributos pelo qual você deseja ser percebido. Esses atributos eles vão definir todo o seu posicionamento de comunicação, profissional e marketing, legal? E principalmente o mercado que você vai estar inserido. Lembre-se que no início eu comecei a te recomendar que você talvez pudesse começar em uma plataforma de freelancer, como por exemplo um Workana da vida, tem outros internacionais e outros também brasileiros bem bons também, tá certo? Mas você tem que começar a imaginar o seguinte, será que eu vou estar no baile certo, com as pessoas certas? Ou será que eu não vou estar de terno na praia? Legal? Então você tem que começar a juntar todo esse processo. Eu já vou te adiantar que se você escolher o processo de plataforma, lá, como é um processo, vamos dizer assim, no bom sentido de leilão, leilão, porque você vai estar junto com várias pessoas e o cliente provavelmente vai escolher por dois motivos. Vai te escolher por dois motivos. Primeiro, você tem experiência, você acumulou projetos, você tem lá medalhas. E segundo, pelo preço. Então, basicamente isso que ele vai entender. Então, ele vai pensar o seguinte, olha, eu vou escolher aqui o Joãozinho da Silva, porque o Joãozinho da Silva ele tem 30 medalhas. Só que o Joãozinho da Silva cobra 30% a mais que os outros profissionais. Por quê? Porque ele acumulou experiência. Será que você, no dia zero, vai ter todas as experiências que o Joãozinho, todas as medalhas que o Joãozinho tem? Então, eu te aconselho a começar com posicionamento preço. Preço e eficiência. Por quê? Porque você entrega um preço barato com máxima eficiência. Projetos pequenos. Legal? E você, naturalmente, ao longo da sua escala, lembra da escalinha que a gente vem falando logo do início desse curso, você vai começar a migrar para um processo de criação de marca. Legal? Um processo de exclusividade. Um processo de criação lá de autoridade. E naturalmente você vai começar a migrar para fora desse processo de plataforma. Você vai começar a criar seu website, você vai começar a criar talvez até campanhas no Facebook, por exemplo, campanhas pagas. Você vai começar a fazer esse processo, que foi o processo que eu fiz, o processo que me levou a chegar onde eu cheguei. Eu, professor Felipe Fontoura. Beleza? Então,
Resumindo, comece a pensar na escala 0, mas a escala 0 precisa ser um reflexo da escala N. Então, o que eu te aconselho? Pensa lá na frente e faz o processo reverso. Ah, então eu quero ser reconhecido por um artesão? Então tá bom, então por um artesão. Um artesão cobra caro? Cobra caro. Ele faz um projeto de cada vez, mas ele garante, ele tem muita confiabilidade. Mas e agora? Qual é a minha realidade? Eu consigo fazer isso? Não. Então, eu tenho que sacrificar um pouco o preço. Legal? Então, resumindo, novamente, escala 0, preço, eficiência, projetos pequenos. À medida que você for passando a escala 0, você vai ter que começar a pensar em ser um artesão que entrega qualidade, muito conhecimento, experiência e confiabilidade. Beleza? Então, essas duas passos aí estão traçados e você vai começar agora a definir os atributos que vão definir o seu posicionamento. Porque esses atributos vão ser importantes até no momento da sua comunicação. E à medida que você pegar um atributo que você vai considerar da escala N, você já pode começar a trazer algum desses atributos para a escala atual. Por isso que é importante você pensar. Vou te dar um exemplo. Se você quer ser reconhecido como um bom profissional, por exemplo, faz sentido na sua comunicação com o cliente começar a falar algumas gírias? Será que isso é interessante? Ou erros gramaticais, vamos dizer assim, graxos? Será que é legal você ter isso? Quanto que custa escrever de uma forma certa? Quanto que custa falar de um formato mais profissional? Será que custa tanto assim no estágio que você está? Eu acredito que não. Por isso que é importante você começar a pensar, porque alguns elementos você já vai trazer para você, tá bom? Nessa escala que você está. Então, tarefinha para casa, listar então os principais atributos pelo qual você deseja ser percebido. Claro que nesse momento que você está, talvez você não consiga listar todos, legal? Mas lembre-se que esse é um evento, não, esse é um processo de construção. Não é um evento fixo, uma coisa que você taca, escreve ali na pedra, bate a estaca e é isso. Não, legal? Você vai começar, inclusive dentro desse processo, revisar o seu posicionamento à medida que você vai acertando as coisas, legal? Então fica a tarefinha de casa, anota no seu bloco de notas, porque isso vai ser útil agora para os próximos tópicos, tá bom? Então vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau.